Meus amigos, estamos de volta com grande alegria para estudarmos hoje um tema também dos mais importantes em direito administrativo, atos administrativos. Se você já fez provas de direito administrativo em qualquer concurso, sabe que sempre ou quase sempre nós temos questões sobre atos administrativos. É um tema explorado demais em qualquer prova e também, é claro, não pode ser diferente nas provas para tribunais. De um modo geral, as perguntas giram em torno dos temas conceito, elementos, atributos ou características, classificação, espécies. Também se pergunta sobre extinção dos atos administrativos, sobre vinculação e discricionariedade. Hoje, também com alguma frequência, há perguntas sobre convalidação, que é outro tema também importante. Eu diria que esses são, de um modo geral, os assuntos mais cobrados. Vou repeti-los: conceito, elementos, requisito, ou elementos ou requisitos, embora alguns distingam, mas a regra em prova não é distinguir. Depois nós temos atributos ou características, classificação, também nós temos com frequência perguntas sobre espécies, sobre extinção dos atos e aí sobre convalidação. Nós vamos, entretanto, começar fazendo uma distinção que aparece aqui e acolá também em prova, e que é sempre lembrada pelos doutrinadores. Observe, é a distinção entre a expressão ato da administração e ato administrativo. As expressões aparentemente seriam sinônimas, mas não é verdade. Ato da administração é a expressão que designa os diversos tipos de atos que a administração pratica. Então, é uma expressão de sentido bastante genérico. Já a expressão ato administrativo seria, na verdade, a denominação de uma das espécies ou de um dos tipos, mais precisamente, de atos que a administração pratica. Nós podemos dizer, então, que dentre os atos da administração estão os atos administrativos, ok? Com essa ideia em mente, observe o slide que é esclarecedor. Veja, dentre os atos da administração, nós temos, primeiramente, citamos os atos regidos pelo direito privado, que são justamente aqueles que a administração pratica em pé de igualdade, em situação de igualdade com o administrado. Ao praticar atos regidos pelo direito privado, e lembre-se que a administração também pode fazê-lo, ela se equipara ao particular. Assim acontece quando assina um cheque, assim acontece quando celebra um contrato de compra e venda de um imóvel. Quando a administração pratica esse tipo de ato, já que se nivela ao particular, ela fica despojada de suas prerrogativas de autoridade, na maioria delas. Então, por exemplo, não pode a administração rescindir unilateralmente ou alterar unilateralmente um contrato de compra e venda de imóvel, porque, na verdade, esse ato, aí eu estou usando a palavra ato em sentido genérico, é regido pelo direito privado. Agora, atenção, quando nós dizemos que um contrato de compra e venda de um imóvel é regido pelo direito privado e, portanto, seria aí um ato regido pelo direito privado, um ato da administração regido pelo direito privado, não estamos dizendo que as condições para a prática desse ato são regidas pelo direito privado também. Não é verdade. O método de alienação é do direito privado, é a compra e venda. Mas as condições preparatórias para alienação são regidas pelo direito administrativo. Então, se a administração vai vender um imóvel, em princípio, precisará fazer o quê? Uma licitação.
A licitação é regida pelo direito administrativo. Então, observe bem, as condições para a prática do ato, as condições preparatórias para a prática do ato são regidas pelo direito administrativo. O conteúdo do ato em si, ou o ato em si, é que é regido pelo direito privado, ok? Mas além dessa primeira figura, desse primeiro tipo de ato da administração, observe que nós temos um segundo tipo de ato da administração. Veja, nós mencionamos os atos materiais. Observe, para Eli Meirelles e Cretella Júnior, são todas as realizações materiais da administração pública, em cumprimento a alguma decisão administrativa. Aqui vale salientar que os atos materiais, são de fato as execuções materiais dos atos administrativos. Em regra é assim. Então, repetindo, de um modo geral, ou seja, em regra, os atos materiais são precedidos de atos administrativos. Então, eles se constituem na execução material desses atos. Por exemplo, se há um prédio, um imóvel que ameaça ruir, e há risco, na verdade, para as pessoas que passam em frente àquele imóvel, e é preciso que a administração tome uma providência para a demolição, veja, e não possa, por exemplo, na hipótese, aguardar, esperar uma decisão judicial, imagine, a decisão de demolir seria o ato administrativo propriamente dito. Já a demolição, que é a execução da decisão de demolir, seria o ato material. Eli Lopes Meirelles, em vez de usar a expressão ato material, ele denomina essas execuções materiais da administração pública de fatos administrativos. Agora, observe bem, você sabe que no direito administrativo há uma grande variedade terminológica. O que Eli Meirelles chama de fato administrativo, aqui é sinônimo de ato material. Já para Maria Silvia Zanella de Pietro, fato administrativo é outra coisa, tem outro sentido. Nós não vamos dizê-lo no momento, mas estamos alertando para a diferença de significado entre as expressões. Entretanto, para agora, o que importa lembrar é que fato administrativo para Eli é a mesma coisa que ato material. Também há quem inclua, dentre os atos da administração, considerada aí a administração em sentido amplo, abarcando tanto a função administrativa quanto a função política, nós veremos adiante que a administração em sentido estrito só abarca a função administrativa. Mas a administração em sentido amplo abarca tanto a função administrativa quanto a função política. Abarca tanto os órgãos administrativos quanto os órgãos de governo. Não é comum falar assim administração em sentido amplo, mas existe a possibilidade de fazê-lo. Aqui, quando nós mencionamos atos da administração, nós estamos pensando em administração em sentido amplo, abarcando então também a função política. É por isso que nós aqui também relacionamos os atos políticos como um tipo de ato da administração. Veja, os atos políticos são aqueles que estão sujeitos ao regime jurídico constitucional, praticados, portanto, com margem de discrição, ou mais apropriadamente de discricionariedade, e em obediência à Constituição, no exercício de função puramente política. Diríamos então que se enquadram nessa categoria